dia, preciosas, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar uma palavra sobre a nossa base. A gente sabe que uma construção ela fica de pé por causa da sua base, por causa do seu alicerce. E o alicerce ele é tão importante, a base é tão importante que é pela base que é definido o tamanho da construção. Através da base pode ser estipulado quantos andares aquela construção vai ter. Por quê? Porque se for uma base simples, ela vai comportar apenas levantar as paredes, colocar uma laje e pronto. Mas se ela for uma base mais reforçada, se ela for uma base mais preparada, ela vai poder pôr a primeira laje, subir mais parede, pôr a segunda laje, enfim, vai depender da base. E eu quero perguntar para você hoje, como tem sido a sua base, como está a sua base? Nós mulheres, nós recebemos de Deus algo tão importante, eu digo que é sobrenatural. Nós recebemos o poder de tocar gerações, de edificar gerações. Nós edificamos somente a nossa casa com pedras, tijolos, areia, mas nós edificamos gerações, nós tocamos pessoas. Quando eu edifico a minha casa, eu estou edificando a minha filha, eu estou edificando meu esposo e eu estou edificando uma geração. E como tem sido a edificação dessa geração que Deus confiou a você? Como tem sido? Muitas vezes nós nos colocamos como se essa edificação fosse um peso, como se a gente tivesse que fazer uma obrigação, se aquilo fosse tão difícil. Toda vez que eu olho alguma coisa como uma obrigação, eu faço pela minha obrigação, eu faço porque eu tenho que fazer. Isso se torna um peso e um gemido na nossa vida. Mas quando a gente passa a fazer por amor, quando a gente passa a fazer porque Deus nos confiou esse propósito, Ele nos deu essa graça de edificar, Ele nos deu essa graça de transformar a nossa casa. E quando nós fazemos isso em amor, tudo passa a ser diferente. Depende do nosso olhar, depende da maneira que nós nos portamos, da maneira que nós nos posicionamos. E essa manhã eu quero chamar você para pensar um pouquinho como tem sido a sua base, como tem sido essa edificação, de que maneira você tem edificado. Você tem edificado em amor, recebendo esse privilégio que Deus te confiou, adorando a Deus e agradecendo todo dia, sendo grata pela família que Ele te confiou, pela casa que você tem, pelos filhos, pelo esposo. Você tem sentido que é um peso, que é um gemido, que é uma obrigação cuidar dessa casa, que é uma obrigação fazer almoço, lavar louça, cuidar do seu esposo, dos seus filhos. Se o seu olhar estiver nas coisas, você nunca vai alcançar aquilo que Deus determinou para você. O seu olhar precisa estar nas pessoas. E quando a gente tem o olhar nas pessoas, a gente passa a amar o que Deus ama. Deus ama pessoas. Deus ama pessoas. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha para as nossas falhas, mas Ele olha para nós, Ele olha para o propósito que Ele nos criou, Ele sabe esse propósito. E eu quero chamar você hoje para pensar um pouquinho sobre isso. E eu quero te dar um exemplo bem simples. Nós sabemos que todos nós, seres vivos, nós precisamos respirar, na verdade. A respiração é algo indispensável à vida de todo ser humano. E eu quero compartilhar com você hoje a experiência de uma árvore, mais precisamente das folhas de uma árvore. A árvore, aquelas folhas, elas fazem um processo chamado fotossíntese. A gente estuda isso lá na quarta série do primário, né? E a fotossíntese nada mais eu vou falar de uma maneira bem simples para a gente entender. Nada mais é do que a troca do gás carbônico pelo oxigênio. Então, o que a folha faz? Ela pega todo o gás carbônico, ela inspira. O gás carbônico vai para dentro dela. E lá dentro da folha acontece esse processo de fotossíntese, acontece uma transformação e ela devolve oxigênio. Quando ela inspira, ela devolve, quando ela expira, aliás, ela devolve oxigênio. Eu quero perguntar a você, você tem conseguido transformar o gás carbônico em oxigênio e devolver para sua família, devolver para os seus amados? Essa é uma condição que Deus deu para você, mulher.
Você muda o ambiente da sua casa, você muda o ambiente, a alegria, você muda a cor, você dá o tom da sua casa. Deus confiou e colocou isso em você. Então, receba, transforme e devolva. Se você já está acostumado a me ouvir, você já me ouviu falar isso muitas vezes. Receber, transformar e devolver. Muitas vezes nós recebemos da maneira que nós queremos, mas nós podemos transformar, porque é esse poder em mim e você, transformar e devolver. Transforme o gás carbônico em oxigênio e devolva oxigênio para sua família. Sem o oxigênio nós não vivemos. Sem o oxigênio é impossível ter vida. Então devolva a vida para sua casa, devolva a vida para sua família, amando e cumprindo o propósito que Deus te deu como mulher. Aquilo que Ele te chamou para fazer, que só você sabe fazer tão bem. Amém? Um beijo no seu coração e eu te conto depois.